Fala, pilotos! Bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje reunimos aí o Mundial de Motocross e Ama Motocross. Essa semana foi bem corrido para mim, mas o que importa não vai faltar. Muitos rumores, muito bafafá, muito Fofocross. Então roda a vinheta, vamos para cima, vamos ver tudo que a mídia especializada trouxe pra gente e o Fofocross trouxe para você. Brá! Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças, equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Isso aí, pessoal. Nesse final de semana tivemos a 10ª etapa do Ama Motocross e a 16ª etapa do Mundial de Motocross. Vamos começar falando um pouco do Ama Motocross, depois do Mundial, os rumores, todas as fofocas e tudo mais. Então não percam. 10ª etapa em Unadilla, uma pista super tradicional perto de Nova York, né? No estado de Nova York, perto da cidade de Nova York. E, cara, a pista é sensacional, né? Antigamente, eles simplesmente arrumavam a pista, né, e deixavam o mato crescer, o gramado crescer, não dava muita manutenção, assim, e as próprias motos que iam limpando a pista, né, era surreal, você via nos vídeos antigamente, a pista com gramado, assim, muita parte com gramado, a pista super lisa, tudo, e a decorrer, e, claro, muito destruída, né, uma pista tradicionalmente que destrói bastante, ao mesmo tempo é uma pista mais parecida com o solo europeu, assim, muita pedra, muita canaleta funda e comprida. E dessa vez o pessoal não caprichou tanto molhando a pista, né? Não deixou aquele nível tão elevado. Mas alguns trechos ficaram e a pista, na minha opinião, dividiu os pilotos ali. Deu para ver, deu bastante ultrapassagem, então o piloto que caía conseguia vir se recuperando. E vamos falar um pouquinho das corridas, já vamos falar dos rumores e vamos para cima. Vamos começar com os rumores, é melhor, acredito eu. Ken Roczen voltou para se preparar já para o Super Motocross e testar. Ele falou que foi só realmente para se testar, ver como que ele estava. Não teve um tempo hábil para se preparar para a etapa, né? A gente viu do Cairoli também, que de última hora foi chamado pela Ducati para correr. E naquela etapa que ele correu em Arco de Trento, ele não fez nenhuma bateria, chamaram ele 1,5 semana antes, então ele não treinou uma bateria de meia hora, a única bateria de meia hora que ele fez foi as 2 baterias do evento, né? Então isso a gente fala da preparação dos pilotos, chega na semana de corrida, o cara quer treinar, é tanto, é aumentar, só vai andar para trás. Então isso mostra, o Ken Roczen, claro, teve um pouquinho mais de tempo, teve 2, 3 semanas, mas isso mostra que o nível tá lá em cima e mostrou que ele ainda tem a velocidade, né? Incrível, né? A gente vê Jorge Prado, já vamos estar falando daqui a pouco, sofrendo, e ele ali brincando mesmo sem preparo físico, brincando entre os 5. Quem esteve fora foi Chase Sexton, que se poupou já para o Super Motocross, resolveu tirar o pé aí, é o principal, vamos dizer assim, arquirrival de Jet Lawrence, né, que o único que bateu o Jet Lawrence aí, né, os caras falam, porra, o cara foi campeão em cima de você, 22 baterias perfeitas, né, e agora, se não fosse ele teria a temporada perfeita, entre termos, assim, teria levado o overall, né, mas super legal ver que, tipo, se o cara bate no pé, ele ganha isso em mim, mas se não fosse eu, de novo ele tinha feito, né. Você tá se preparando para o Super Motocross, vamos dizer assim, e a sua saída da KTM, né? Muitos repórteres falam, por que você vai sair, isso e aquilo? Meio bafafá, né? Ele não fala, nunca perguntaram para ele, eu não vi, né, acompanhando. Então ele comenta que ele e a equipe não estavam trabalhando numa sincronia legal, num ambiente legal, meio que parece que tá meio pesado e tal, e ele decidiu mudar, né? E o incrível que o pessoal fala, né? Pô, você tá saindo da KTM, que você tá vencendo, você é o único cara que tá batendo de frente com o Jet, pra ir pra Kawasaki, que, tipo assim, não tá tão legal. Tanto o Jason Anderson quanto o Prado não tiveram bons resultados. E o Prado ali, bicampeão mundial, sofrendo, né? Metendo pau e tal. Enfim, né? Até fizeram memes, né? Então, isso vamos dizer assim,
É coisa que o piloto, vamos ver, né, se o Prado estava certo ou errado na próxima temporada, já que a ida para o Chase Sexton é 99,9% exata. Teve a equipe que o Enzo andou, né, de 250, a X-Bars e Yamaha, né, e o pessoal, normalmente, uma, duas etapas, eles trocam o motor, né, viajam com o motor para casa, fazem a revisão, voltam, enfim. E nessas trocas aí, não sei se eles deixaram vacilando num evento ou no avião, acabaram sendo roubados, né. Perderam 2 motores aí das motos, né? Que loucura, né? Ainda mais uma 250 que os caras preparam até os dentes ali, né? Fora investimento de perder o motor completo e as peças especiais, né? É complicado isso, mas acontece não só no Brasil, né? Às vezes roubo de moto, essas coisas. Nos Estados Unidos é muito tradicional, tradicional não, é normal isso, vamos dizer assim. Até do AMA Supercross, os caras roubaram uma moto. O cara deixou no estádio lá, encostadinho, foi assistindo, ele voltou, já não tinha mais moto, então, mas conseguiram achar a moto, enfim, então isso é meio tradicional, normal às vezes acontecer isso lá. Tivemos o Rooks nessa etapa, né, o pessoal que vem da 250, subindo, né, começando com o número 400, Dani, piloto da Star Race, né, do amador, ele não conseguiu fazer o Loreta, né? Porra, como o cara não conseguiu fazer o Loreta? Ele quebrou o braço e perdeu as classificatórias. E quebrou o braço 2 vezes em sequência, né? E voltou agora para o último final de semana, ele já correu, venceu a primeira bateria no confronto do All Stars, lá que eles chamam, né? As novas promessas. E venceu a primeira bateria, a segunda acho que ele não foi tão bem, mas venceu a primeira bateria, em cima do piloto Enzo da Kawasaki, que foi o vencedor do Loreta, e nessa etapa ele andou pra cacete, Daniel, piloto jovem, ainda com 16 anos, recém-feito, e a primeira bateria o cara andou, nas duas baterias, né, tava andando entre os 5 primeiros, na primeira ele cansou, caiu até o 7º ali, e na segunda bateria ele tava brigando, alavancando ali, e deixou a moto apagar, caiu parado, né, na descida lá, depois conseguiu voltar, quer dizer, voltou ainda, mas a parte física pegou um pouco ele, terminou em 14º. Isso o piloto voltando de fratura, né? Então ele é muito amigo do Danger Boy, então provavelmente a gente possa ver um substituto aí na Star, né? É um piloto que abriu os olhos de muita gente. Outro piloto da KTM, né? KTM Amador, né? Que é o piloto que tá fazendo o seu início na categoria profissional, Landon Gibson, porém, isso já tinha visto os resultados do amador, ele não era nada demais, cara, e nessa etapa ele não conseguiu nem classificar. Ele acho que era no grupo B, C, deu algum vacilo, alguma coisa, não classificou nos tempos, foi para a classificatória, estava em 11º, alavancando, acabou caindo, 4 ou 5 voltas só. Então, você vê o nível que e mesmo o piloto amador subindo profissional, com todo o equipamento profissional, não conseguiu se classificar. Tivemos Cool Davis fazendo sua estreia no profissional do motocross, 23º e 24º, não teve boas largadas, não estava com uma boa velocidade, ele que veio do Supercross, se machucou na última etapa, era tipo assim, todo mundo esperava um bom resultado dele, então, mas é normal, a gente vê o piloto alavancando aos poucos, ainda mais ele que está voltando de fratura, não teve uma preparação ideal e tudo mais. Outro piloto que chamou a atenção, que é do lado do Cool Davis, é o australiano campeão da MX2, Connolly, 788, né? O piloto andou muito bem na primeira bateria, fez, eu acho que 10º, alguma coisinha, 11º, mas os 15, 20 primeiros minutos ele andou entre os 5 primeiros ali. Largou bem, se alavancou algumas posições, se manteve lá, abriu bastante olhos do pessoal ali, os australianos. E, se eu não me engano, ele é neozelandês, então, mas foi campeão no campeonato australiano. Outro piloto que foi campeão europeu, né, que foi campeão francês da MX2, também apareceu lá, o Boismer, número 427 na primeira bateria, andou muito bem. Ele que na Europa ele falou, não tem tá tendo tanto patrocínio, isso aqui, não tem dinheiro, então a gente foi campeão no campeonato francês da MX2, que é um campeonato super forte, a gente já vê pelo Rubini e o Greg Laranda aqui no Brasil. Ele tentou a sorte, foi com a pai e com a mãe lá,
alugou a moto, algum apoio aqui e ali, e também andou muito bem entre os 10 primeiros da primeira bateria. Na segunda bateria não largou tão bem, não anotei aqui o resultado que ele terminou. Mas é um pouco do bafafá que aconteceu dessa etapa, né, na MX2. Na MX1, vamos falar das corridas, né? Na MX2, Shimoda simplesmente largava e falava tchau, obrigado, né? Na primeira bateria meteu 40 segundos no Hayden Deegan e na segunda bateria foi um pouco mais sofrido, porém conseguiu aí seus 15 segundos e levar a final do campeonato para a última etapa, né? Que o Hayden Deegan tinha grande chance de, se terminasse na frente, mais 50 pontos do Shimoda, que ele estava acho que 48 ou 51 na frente, ele poderia ser campeão. E não conseguiu, né? O Hayden Deegan, principalmente na primeira bateria, eu não li nada a respeito, até peço desculpa. Não era ele, parecia ele muito parecido com o Tomac, andando meio tenso, não tava ornando a pilotagem dele. Isso era nítido já na TV. Imagina o piloto lá, o pessoal que tá vendo, ele teve seus momentos, porém ele não conseguiu virar, tipo, tirar aquela carta da manga. Talvez a gente não sabe se é por pressão, isso, aquilo, algum problema na moto, tudo. E como eu falei, eu não li nada, mas em breve eu devo trazer para vocês. Falando do Shimoda novamente, na etapa passada em Ironman, o Hayden Deegan executou ele, né? Ele falou que ele é muito bom de final de bateria, né? O Shimoda, ele falou, eu sou muito bom de final de bateria, porém o calor tava muito intenso e realmente me pegou de guarda baixa. Eu pensei que eu ia aguentar e não soube dosar minha energia e sofri nas duas baterias. Nesse final de semana o calor não tava tão intenso, ele comeu o wasabi dele e executou. Já vamos falar de Shimoda aí daqui a pouco. Tem bastante coisa aí das coisas que podem acontecer. E pro Shimoda que não assinou ainda com a Honda para a próxima temporada, ou estendeu o seu currículo, né? Falando aqui dos outros pilotos, Tom Vial, provavelmente a gente vai ver ele na Europa. Teve um final de semana sólido, a primeira bateria não conseguiu andar tão bem, na segunda andou muito bem, fez um ótimo segundo lugar ali, deu o combate, vamos dizer, até o final ali, mostrando pro Shimoda, ó, eu tô aqui, se você vacilar, cair, eu vou te executar. Então, é uma evolução do Tom Vial, que nesse ano não estava tendo um motocross tão bom. Os pilotos da Pro Circuit não tiveram um final de semana tão bom, né? Começaram bem, né? Que o piloto Adams fez o melhor tempo do treino cronometrado, porém na corrida não bateu, né? Não conseguiu fazer boas largadas, não conseguiu render, quebrando entre os 15 somente, né? E com isso até a mídia falando que teria que mudar, né, esse processo de classificação e tal, tinha que ser em corridas, que seria mais legal, porém teria que voltar para o evento sábado e domingo, né? Como era antigamente. Então, começaram com o pé direito, porém nas corridas, boas largadas para os pilotos, para o Seth Remaker e Levi Kitchen. Kitchen acabou caindo, tentando passar Seth Remaker. Seth Remaker tem sofrido bastante no final das baterias, lembrando que o Seth Remaker tem muito poucas etapas de motocross. Pois ele sempre se machucava no Supercross e não conseguia voltar a tempo do motocross, ou voltava mesmo contundido. Então essa é a primeira temporada que ele tá fazendo sem contusão, assim, grave, né? De não perder nenhuma etapa, tudo. Tem tido boa velocidade, um ótimo ritmo, porém a constância no final tem sofrido. Marshbanks parece que renovou com a Pro Circuit, é o campeão de ultrapassagens, 170 ultrapassagens já feitas nessa temporada, em 10 etapas, né? Estamos indo para a 11ª. Então isso tem mostrado aí que o piloto realmente tem uma boa parte física. No finalzinho ele tem ganhado muitas posições, porém as largadas têm sido o seu tendão de Aquiles. Ele que estava tendo um problema nos olhos, né? Foi no médico ver, eu não entendi direito ali, mas porém parece que ele não estava enxergando muito bem, né? Ele realmente estava com algum problema, parece que agora as coisas vão melhorar para Marshbanks. Falando da MX1, foi uma prova alucinante a primeira bateria, né? Como o Jet não largou tão bem e o Roczen ali junto, porra, como eu falei no vídeo anterior, né? O Jet, ele tem o final de prova, a constância, e o começo de prova do Roczen, né? Os dois vieram alavancando as posições ali rapidinho, né? Até que um ponto o Jet passou e falou, tchau, obrigado, agora deixa comigo, né? O Roczen foi 10 minutos de pura magia e emoção. Dos 15 ele manteve, depois ele foi decaindo ali, mas um quinto lugar com muito respeito pro Roczen, né? Já tem seus 30 anos, voltando de fratura, não com tempo hábil para se preparação, tem que abrir, bater palmas, não abrir os olhos, né? E na segunda bateria também não largou tão bem, veio alavancando, se não me engano ele estava em 7º, 8º ali,
Aí ele abriu as pernas. Falou, não aguentei, preferi parar para não me machucar, né? Então não tá disputando campeonato, nada. Então, legal isso aí, até essa noção aí, depois que a gente ficar mais velho, a gente vai tendo mais noção. Não, se a gente é mais novinho, a gente vai até o final, nem que seja se arrastando. Voltando agora para os 3 primeiros e os outros pilotos. Jet, passeio, né? Cara incrível, vem recuperando, foi lá, assumiu a liderança, dá um super erro, né, na chicane que eles fizeram ali antes da chegada, puta, caiu lá para fora da pista, já na outra curva foi lá, executou, assumiu a ponta novamente, e depois ele só administra, né? Ele tá incrível, vai ser difícil no Super Motocross ali alguém bater ele, só se ele não largar tão bem, né? Fez uma largada tão ruim. Na segunda bateria ele larga na frente ali, já assume e fala tchau, obrigado, né? Deixa que o Jet leva. Quem abriu os olhos nessa etapa foi Hunter Lawrence, com seus 2 segundos lugares, e lá e toma aqui, né? Hunter Lawrence no começo não conseguia render ali, até que ele conseguiu passar o RJ, e aí já pegou embalo com o irmão e foi até o final, né? Toma que foi pressionando ali também, o Toma que cedeu no final, nos últimos 3, 4 minutos ali, as últimas 4 voltas, e o Hunter ficou ali em cima do irmão, né? Seus 3 a 5 segundos até o final ali. Uma coisa que me chamou a atenção, o Hunter às vezes meio preocupado com quem tá atrás, né? Em vez de ele estar preocupado com quem tá na frente, ele olha para trás e isso acaba desconcentrando, tirando a confiança do piloto. Então, cara, sempre olha para frente. Nas 2 baterias a gente viu isso um pouco, mas deu para ver ali que na primeira o RJ judiou dele, né? Toma que, na minha opinião, mostrou uma ótima evolução, veio de trás, veio buscando, manteve a velocidade dos 2 primeiros. A moto muito boa, muito bem acertada. Eu acredito que a moto estava até melhor acertada que do Jet. O Jet na primeira bateria, a moto parecia muito seca, assim, muito dura. A moto estava quicando muito, né? Então, esse terreno é um pouco diferente, um pouco mais duro do que as outras etapas. A gente fala muito mais europeu e tal. Então, dava para ver que a moto não estava rendendo como rendia nas outras etapas. O terreno mais mole, ela absorve melhor os impactos. Então, a suspensão mais dura vai embora. No terreno mais duro, ela transmite mais porrada. Então, mostrou, para mim, na minha opinião, mostrou um pouco disso. Então, voltando pro Toma aqui, cara, tem que bater palmas para ele ali, que ele andou muito bem nesse final de semana, né? Mostrou que ele tá voltando, vai incomodar, né? Ele que acabou machucando a perna no Supercross, perdeu boa parte aí, não, não quero dizer nada não, mas ele com a ida para KTM, se ele se acertar rápido com a moto, vai judiar do pessoal. 450 aqui, RJ mostrou que o pódio da etapa passada não foi apenas sorte, claro, os outros pilotos caíram, tem se mostrado constante, liderou ali os seus 10 minutos da primeira bateria, na segunda mais um 4º lugar, então tem mostrado bastante constância, na 250 ele não tinha tanto, então ele acertando essas largadas, ele tem grande chance aí de fazer um pódio novamente, sem contar com nenhum erro dos seus adversários. Dylan Ferrantes, muito sólido, muito constante, não estava com a velocidade lá em cima, porém ele está sendo constante nas baterias, falou que sofreu muito em Ironman, nessa etapa foi mais constante ali, top 5 nas 2 baterias pro francês, que tá de malas prontas aí para Ducati, né? Ele e Barça são os pilotos cotados aí para Ducati na temporada 2026 no AMA Supercross e AMA Motocross. Agora vamos começar com os rumores, né? Já começamos aí com a Ducati. A ida do Prado para KTM parece que vai acontecer, né? Como eu falei, Vial tá indo para a Europa, vai para a Honda HRC. Parece que seu companheiro de equipe vai ser Jeff Haley, já vão estar falando quando começar a falar do Mundial. Com isso, a Kawasaki ficaria sem piloto. E quem parece ser o piloto que vai substituir o Prado é nada mais, nada menos que Joe Shimoda. Mesmo não sendo campeão, tendo grande chance de ficar na 250, parece que a ida para ele da Kawasaki é certa também. Parece que o Prado vai sair realmente da Kawasaki, o atrito tá tão grande, não tá confortável com a equipe, com a moto, e parece que a escolha da Kawasaki vai ser Joe Shimoda aí, que quer subir para 450, já vai correr de 450 no Motocross das Nações em Ironman. Então, vamos ver aí o que nos espera no final de outubro aí, que os contratos vencem e vem à tona todos as renovações, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quem ficou de fora e está lutando por a sua vaga algum espaço em alguma equipe. Então, Prado na KTM, Shimoda na Kawasaki,
Vial HRC Europa, a Ducati Dylan Ferrans e Barcia, o Ombre vai na Suzuki, parece que vai na TST Suzuki, vai ser meio que companheiro de equipe de Kim Roxen. Então, nos Estados Unidos parece que as coisas tá para acontecer, os rumores são esse. No campeonato, Jet foi campeão, né? Acabei até esquecendo de falar, ele conseguiu manter, botou mais pontos em cima do irmão ali, botou 53 na primeira bateria, e depois seu irmão, ou 53 ou 52, se o irmão vencesse, ele não seria campeão, mas acabou que ele venceu a segunda bateria, mesmo com pressão, tudo, conquistou seu segundo título do AMA Motocross aí, com apenas 22 anos, né? O que a gente pode esperar desse piloto nas próximas temporadas, né? É incrível aí, tudo que ele tem conquistado com tão jovem, né? O profissionalismo dele, a mentalidade dele, não deixa a ocasião, né, cair, se apavorar, ele é constante. Claro que às vezes ele não consegue dar o 100% dele, mas fora do 100% dele é terceiro, né? No 80% dele. Então, é isso daí. O Sky Shot nunca decepciona na etapa tradicional de Nadila. Os fãs vão à loucura, a super mesona, o pessoal mandando aquelas entortadas. Então, vai alguns screenshots aí para vocês. O piloto dinamarquês Mike Rapp teve seu fim no AMA Motocross. Na primeira bateria, o piloto estava andando super bem no top 5, onde acabou cometendo um erro, caindo e quebrando a clavícula. O piloto também diz adeus ao Super Motocross e na próxima temporada a gente pode ver ele tanto no AMA Motocross como no MXGP. Quem a gente vai ver no AMA, certeza, é o Joe Shimoda, que vem arrepiando na MX2, porém a gente não sabe se vai ser de vermelho ou de verde. O piloto tem grande chance de andar na MX1 pela Kawasaki. Com a saída do Jorge Prado, esse seria o piloto cotado para substituí-lo na próxima temporada. Cool Davis teve seu início no campeonato profissional de motocross, bem abaixo do esperado, porém a gente sabe que o piloto vem se recuperando ainda da sua fratura no Supercross, que não foi nada fácil. Ombro, pulso, pulmão, então o piloto tem tentado ganhar um pouco de ritmo para começar com o Super Motocross a todo vapor. Para quem não reconhece, esse piloto aqui é o Mike Brown. Ele é treinador de piloto e acerto de moto da Triumph e acabou caindo, né? Esmagou o pulmão, teve fratura na cervical. Então, para quem viu aí, até Ryan Hill, seu maior inimigo, né? Eles confrontaram muitos anos, nas 25 campeonatos e tudo. Foi visitá-lo, né? Ele ficou surpreso com a visita do Ryan Hills, porque nesses momentos patrocinadores, chefes, essas coisas, te dão um ok ali, depois não aparece, né? Se sente solitário. Então, muito bacana esse papel do Ryan Hills. E Mike Brown já voltou aos trabalhos. Na sua opinião, qual piloto está fazendo melhor a curva, Hunter ou Jet? Na minha opinião, Jet ficou para trás. O Hunter matou a pau, né? Com esse corpo inclinado para frente, super agressivo, utilizando as pernas. Claro que o Jet às vezes não perdeu equilíbrio, estava usando um pouco mais de freio traseiro, porém na foto, Hunter matou a pau. Sensacional. Os pilotos têm achado qualquer cantinho aí para ganhar tempo, né? Que é o Barcia desviando, não, mas fugindo do traçado pior, às vezes no treino, essas coisas. Até Jet reclamou que muita gente estava se preocupando com ele, né? Dele ter batido no gate, ter feito a largada ali, ter descontado uma volta dele, mas nos track markers, né? Nas posições ali, o pessoal cortando pista, ninguém tá preocupado, que é o que tem acontecido mais. Já é tradicional de se ver entre uma bateria e outra, antes da primeira bateria, o mecânico trocar a embreagem lá e toma, que é super agressivo na motocicleta. Por hoje é só sobre o AMA Motocross. Agora confira tudo que a gente trouxe sobre o MXGP. Agora vamos viajar para a Europa, Mundial de Motocross. Mundial de Motocross, que essa etapa foi alucinante, né? Por que, já que foi alucinante, né? O piloto Zach Given correndo em casa, lidera, assume a liderança, faltando apenas 3 voltas para o final, placa de 2 voltas praticamente ali.
vai e me cai na placa, na última volta, faltando 3 curvas pro final. O cara vai do céu ao inferno na sua primeira vitória. Ele que já fez top 5 em várias etapas, né? Até na Bélgica, em Lommel, ele andou muito, fez quarto numa das baterias, se eu não me engano, top 5 é certeza. Então tem aberto bastante olhos aí. E nessa etapa em casa, muito legal, ele fez um capacete com os chifres lá, a bandeira pendurada na volta da apresentação, muito bacana. O público vai à loucura, né? Imagina a gente ver um brasileiro liderando uma etapa do Mundial em casa, que sonho, né? Ia ser pra gente. E pro piloto, né? Puta, perder uma bateria da principal categoria, não é MX2, né? A MX1 veio de trás, passou Jeff Herlings, Romain Febvre e quase vence, né? Um tombinho besta, né? Talvez se emocionou um pouco ali, cansaço. E o mais legal, ele teve a melhor volta da prova, foi dele, né? Então, a gente tem que tirar o chapéu. Na primeira bateria, ele comete um erro ali, o Tim Geiser acaba saltando nas costas dele, né? Não foi culpa de um de outro, foi coisa de corrida, né? A moto escapa e vem para dentro, o Tim Geiser já tinha saltado, pega ele ali. Mas é uma das coisas que pode acontecer, né? Vamos falar das outras coisas que aconteceram na etapa. Lucas Counin praticamente dá adeus ao campeonato, né? Ele que em 9 etapas, né? Estamos na 16ª, desde a 7ª etapa ele vem aos pouquinhos ganhando terreno, né? Tinha quase 50 pontos de diferença, chegou nessa etapa com 9 pontos, a menor diferença que teve no campeonato, e nessa etapa ele jogou tudo água abaixo. Eu não sei, não vi na minha reportagem se ele estava doente, alguma coisa, mas já é desde sábado, né? Ele faz 8º no sábado, domingo ele faz, acho que 9º na primeira bateria e 12º na segunda. Na segunda bateria ele veio de último, né? Caiu na largada, tentou forçar, então a diferença que ele tinha de 9 pontos vai para 41. Então vai ser difícil agora tirar nas últimas 4 etapas, né? Lembrando que a próxima etapa é na areia, então Romain Febvre é muito bom de areia também, então ele tem que torcer para um tropeço aí de Romain Febvre numa das baterias para o campeonato pegar fogo novamente. Isso dá 450. Jeff Herlings fora do motocross das ações, ele se diz que queria muito andar realmente, mas ele entende que a equipe está muito bem representada pelo Glenn Konderhoff, Calvi Velandro na MX3, Glenn Konderhoff na MX1 e Kai de Wolf na MX2, né? Então ele falou, por mais, se o time não tivesse altura, ou se fosse muito melhor, eu iria bater o pé, mas eu aceito, realmente eu me machuquei tudo, nessa etapa ele andou muito bem, mas é decisões da organização, né? Vamos dizer assim, organização holandesa que acaba escolhendo o time, né? Às vezes tem tem algumas tretas, alguns atritos, interesses. Não, isso não é de hoje, né? Não é só no Brasil que acontece. Alguns pilotos que têm chamado a atenção no Mundial de Motocross nessa temporada, Isaac Gifting, acabei de falar, que já fez vários top 5. Ian Punker, piloto esloveno, no mesmo país do Tim Geiser, fez terceiro numa das baterias, vários top 5 já do ano passado, top 6 nesse ano, quer uma vaga numa equipe oficial, ele que vai de motorhome, né? Ele, o pai, a mãe e a namorada, então é muito legal o empenho desse piloto, tem aberto bastante os olhos. Kevin Burman, um outro piloto suíço, que fez top 7 numa etapa corrida classificatória. Então, esse piloto hoje em dia, não acho que ele vai, esse Kevin, não acho que ele vai conseguir uma vaga na equipe oficial, mas Isaac Gifting e Ian Punker provavelmente na próxima temporada tenham algum apoio ou uma evolução no equipamento para a próxima temporada, com certeza. Outro piloto, Valentin Guillot, que fez vários top 5, fez até esse ano, e foi para o AMA Motocross, decidiu abandonar o campeonato, foi para o AMA Motocross, está tendo resultados muito expressivos no AMA, vários top 10, precisa melhorar um pouquinho no começo de prova, então isso aí é um pouco para a próxima temporada. Pilotos que ainda não têm contrato para a próxima temporada, Calvi Velandro, já vamos falar dessa etapa, e Glenn Konderhoff, da categoria principal, né? Parece que eles estão sem contrato para a próxima temporada. Vou falar um pouco das corridas. Na MX2,
Simon Lagafer leva, na primeira bateria não faz um bom resultado, mas na segunda bateria vai lá, vence com experiência, atitude, tem uma boa largada, na primeira não larga tão bem. Level overall, para mim eu fico feliz, né? Meus pilotos estão liderando o campeonato, agora abriram mais um pouco na vantagem. Kyle Wolff tem um final de semana que ele destruiu na areia, né? Veio. Agora ele está sofrendo no chão duro, né? É o tendão de Aquiles dele. Não teve boas largadas, porém foi constante, né? Terceiro no sábado, terceiro no domingo nas duas baterias, segundo no overall da etapa. Desculpa aí. André Adamo tá tendo... Começa sábado, não vai tão bem. No domingo ele vira uma chave e consegue, né? Não sei se é porque a pista destrói mais, as corridas são mais longas, mas ele larga melhor e consegue ter melhores resultados aí. No geral, fazendo um terceiro. Então, foi uma etapa que deu bastante disputa, bastante troca de posições. A molecada da 250 tem acelerado muito, principalmente na parte final ali. Tem trocado poucas posições, o pessoal da Triumph tem aberto bastante os olhos. Kevin McLellan novamente tem brigado entre o top 5 ali, quarto, já venceu baterias esse ano, fez pódio, então vamos ver aí até o final da temporada, tem muita coisa para acontecer. Como eu falei, a próxima etapa é na areia, é em casa pro Kyle Wolff. Eu não sei exatamente qual etapa que é, qual cidade que é, mas é na Holanda, então vamos ver aí se os holandeses dominam, né, na areia novamente, se eles conseguem recuperar um pouco a pontuação, que ele está 40 pontos atrás de Simon Lagafer, ele já tá 63, diminuiu, mas essas últimas etapas não foi tão bem. Então Simon Lagafer também teve duas etapas que não foi tão bem, na areia e na Suécia, não é Suécia, eu não lembro a etapa agora, na Finlândia, desculpe, eu tava confundindo com Suécia, mas era Finlândia. Então, o campeonato tá aí. Simon Lagafer, 754 pontos. Kyle Wolff, 714 em segundo, 40 pontos atrás. E André Adamo, 695, 59 pontos atrás. Então, tem muita coisa para acontecer. 60 pontos a cada etapa. Ainda faltam 4 etapas. Agora, indo para 450, a etapa... acho que Romain Fabri falou, é a etapa que eu preciso para ganhar, né? O estilo de pista que ele adora, chão duro, com bastante pedra, é o tendão de Aquiles de Lucas Koenen, né? A gente não sabe o que aconteceu com o Koenen, como eu falei anteriormente, não foi o final de semana dele, jogou o campeonato fora praticamente, mas tudo pode acontecer, né? Como na próxima etapa é areia, é a casa, é o setor do Lucas Koenen. Então, Romain Fabri estava sendo pressionado, né? Viu sua vantagem de 40 e poucos pontos ser diminuída para 9 em várias etapas, né? Um vencia, outro aqui. Romain Fabri cometeu muitos erros, muitas péssimas largadas. Então, nessa ele foi 100% de aproveitamento, venceu no sábado e no domingo as duas baterias. E o incrível, a primeira bateria, o Jeff Harris larga na frente, Romain Fabri larga na frente, Jeff Harris já passa, ele vai lá dar o troco, eles trocam por posições, aí de repente ele some, né? Bota lá seus 20 segundos, administra. E na segunda bateria ele sofre com isso, ele larga na ponta e no finalzinho ali ele escuta uma moto, ele pensa que era Jeff Harris, né? Quando ele olha, Zach Gifting, o piloto herói da casa, vem, encosta, né? Ele escuta a multidão, ele fala, me concentrei ao máximo, porque eu precisava desses 3 pontos para aumentar a diferença pro Lucas Koenen, e ele me passa numa posição da pista que nem eu esperava, né? E Jeff Harris comentou a mesma coisa, né? A moto chega até quicar ali, era um setor bem técnico, a moto quica para todo mundo que é lado, ele salva e vai, né? E ele acaba cedendo, faltando 2 curvas ali, 3 curvas pro final, né? Então, é coisa que acontece, realmente não era para acontecer a vitória, né? Ele de primeiro cai e a moto não liga, né? Nem termina a bateria, né? Depois o mecânico vai lá, termina, dá um abraço nele. Lembrando que a JK Racing é uma equipe que deu apoio pra gente, o Cacau sempre fez sempre foi intermediário, né? Sempre deu suporte pro Brasil nos motocross das ações na Europa. O pessoal super bacana. Então, tem, vamos dizer assim, a moto dele é praticamente toda original, né? Yamaha, até o Valentin Guilherme que fez top 5, andava com a moto original na Europa, de tão forte que a moto é, que o pessoal fala que a moto é muito boa. Então, isso mostra que realmente a moto é boa, né? Não é nenhum piloto, né? 2 de Yamaha top privado ali que estão andando na frente. Pilotos que se destacaram nessa etapa, Jeff Harris
fez 2 segundos, né? Perdeu o segundo lugar ali no finalzinho. Ele falou, meu, quando eu vi o traçado dele, mas eu não tinha mais parte física e coragem para atacar quando ele atacava. Realmente tem que tirar o chapéu pro Zach Gifting. Andou muito bem, não caiu no colo dele essa possível vitória, mas a gente sabe que a vitória seria dele por apenas 3 curvas. Comigo já aconteceu em Sorriso, no Mato Grosso. Na primeira bateria eu estava liderando na MX1, Campeonato Brasileiro. O CDI da moto desconectou, a moto apaga. Beleza. A segunda bateria eu largo, bato com o Wellington Garcia na primeira curva. Não foi intencional. Eu entrei por dentro, ele foi por fora. Só que ele bate no paredão e volta pro meio da pista. E a minha moto acaba escorregando para fora. A gente se bate assim, ó. O Wellington cai e eu vou, né? E vai. E de repente, uns 20 e poucos minutos, eu sinto que a moto começa a embreagem a baixar, né? E eu vou erguer. Quer dizer, a embreagem enforcar e eu vou abaixando. E eu sinto um cheiro de óleo e tal, beleza. E eu vou tentando salvar. E a pista arenosa, cara, na placa de 2 voltas, a embreagem enforca e não tem mais como eu abaixar o manete. Eu paro no pit stop, meu irmão corta o cabo de embreagem, eu ando mais 3 curvas e continuo na frente, né? Para ele corta, saio e não consigo terminar a bateria, né? Eu me lembro disso, como eu falei, que a vitória minha foi o que o Balbi falou, né? O Balbi estava em segundo, estava uns 7, 8 segundos atrás, ele falou, meu, essa vitória era do Jean, não tinha como. Infelizmente aconteceu o problema na moto e ele acabou vencendo. Então são coisas que às vezes a gente luta e não vence, às vezes cai no nosso colo, né? Mas tem que tirar o chapéu para esse piloto, ele já vem desde a pré-temporada abrindo o olho. Então, Jeff Harris mostrou que realmente está preparado e quer mais, né? Eu acho que como ele não vai renovar com a KTM para a próxima temporada, é bem possível aí, o pessoal fala que ele vai para a Honda, né? Seria Jeff Harris e Tom Vial. Quem não acompanhou essas mudanças, volta no meu último vídeo do MXGP, fala todas as mudanças certinho. E terceiro, Calvo Velandro, que tem sido constante, né? Segundo pódio consecutivo, ele que estava sofrendo para subir no pódio, subiu na Finlândia e subiu agora. Então, ótimos resultados aí para Calvo Velandro, que é o piloto que também parece que não tem contrato para a próxima temporada, o piloto oficial Yamaha. E Iago Girtz também parece que está sem contrato. Então, essas últimas peças a gente vai ver até final de outubro aí, onde que vão se encaixar, né? Que já começa os anúncios, o pessoal já descansa para a próxima temporada. Em dezembro eles já começam a treinar, porque em fevereiro já começa o Campeonato Mundial, que são 20 etapas aí, muito desgastante para esses pilotos. Então, pessoal, é isso daí. Acompanhe um pouco aí do bafafá dos que a gente trouxe do pessoal do Mundial de Motocross MXGP. E a gente se vê semana que vem aqui no Fofocross. Vou estar indo correr final de semana o Paneste Motocross. Vou filmar para vocês. A semana não consegui treinar, correria. Vendi minha 250, agora estou sem 250, mas já estou providenciando uma nova. E é isso daí. A gente se vê semana que vem e muito bem! Os rumores são que a Ilvo Race, né, a atual Factory Fenty, estaria sendo a gestora da Ducati na próxima temporada, e com isso a Madi Racing parece estar indo para a Honda MX2. E para substituir a Factory Fenty oficial estaria a JM, que já falou que não vai renovar com a Honda para a próxima temporada. Os boxes viraram MotoGP, né? Essas carretas envidraçadas para os dois lados, é surreal. As carretas são maiores, mais limpas e mais tecnológicas que as nossas casas. Lucas Counin, apesar da boa vibe, disse adeus praticamente ao campeonato da MX1 nesta etapa, de 9 pontos indo para 41 a diferença para Romain Febvre. Romain Febvre, que bateu na trave nos últimos anos, tem tudo para conquistar seu segundo título aí na MXGP e diz que está preparado. A moto do Zach Gifting, o herói local que levou a torcida à loucura e seus fãs, foram um dos atrativos mais procurados nos boxes. Aqui Roberto, seu mecânico, coisa linda ele, hein? Ele é um cara muito gente boa, muito comédia, ele sempre nos ajudou nos Motocross das Nações. E essa obra de arte da Krapovic, hein? Coisa mais linda. Não poderia faltar, né, aquele set de Sid Bottas. Que coisa mais linda, hein? Qual que você escolheria? O público sueco não decepcionou e pareceu em peso, né? A imagem da pista. Esse bebeu tanto que até entortou os cornos.
Aqui Ian Pankar e a sua mãe, né? Uma equipe muito familiar, é ele, seu pai, sua mãe e sua namorada viajando ao mundo aí atrás do seu sonho. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê semana que vem. Bye!